O verdadeiro Bond. Vem à tona. Segredos jamais contados, de Sean Connery. Madrid, Espanha. Por décadas, a figura de Sean Connery, o lendário James Bond, permaneceu envolta em uma aura de mistério e discrição. Conhecido por seu magnetismo inigualável nas telas e sua férrea decisão de manter sua vida privada longe dos olhos do público, Connery foi o epítome do espião impecável. No entanto, os sussurros da indústria cinematográfica sempre insinuaram uma realidade mais complexa, uma luta interna que contrastava drasticamente com sua icônica imagem pública. Agora, um silêncio de anos foi quebrado. Michael Caine, amigo íntimo de Connery por mais de meio século, tomou a corajosa decisão de vir a público e revelar o verdadeiro James Bond. Suas revelações impactantes prometem lançar uma nova perspectiva sobre o homem por trás da lenda, deixando o público com mais perguntas do que respostas e um desejo insaciável de conhecer a verdade. Quem foi realmente Sean Connery, além do smoking e dos apetrechos? Acompanhe-nos nesta profunda investigação enquanto desvendamos as afirmações de Michael Caine e descobrimos a complexa identidade do ator que definiu uma geração. Da Escócia à grande tela. Os inícios inesperados de uma lenda. Antes de encarnar o agente secreto mais famoso do mundo, Sean Connery forjou seus inícios de uma maneira surpreendente. Em sua Escócia natal, o jovem Thomas Sean Connery, nascido em 25 de agosto de 1930 em Edimburgo, não sonhava com Hollywood, mas sim com o fisiculturismo. Ele era conhecido como um homem de uma autoconfiança transbordante e um charme natural que cativava a todos. No entanto, sob essa fachada de confiança, gestavam-se dificuldades pessoais que colidiam com a imagem pública que projetava. Segundo os relatos, Connery manteve essa faceta de sua vida em estrito segredo, temendo a controvérsia que poderia acarretar. As especulações sobre seu verdadeiro caráter e a dissonância entre suas ações, fora das câmeras e sua impecável interpretação de Bond, eram o pão de cada dia nos círculos internos. A audição que mudou um destino. O difícil caminho para 07. Em 1962, o papel de James Bond estava prestes a escapar das mãos de Sean Connery. Ian Fleming, o criador literário de Bond, tinha em mente outros atores para seu espião. O nome de Connery era praticamente desconhecido naquele momento, e a ideia de que um ator escocês interpretasse um espião tão intrinsecamente inglês gerava resistências. O caminho para o papel foi uma odisseia. Connery, ajudando um amigo com uma mudança, esteve a ponto de perder a audição que mudaria sua vida. Até mesmo o pessoal do estúdio duvidava de sua aparência. No entanto, Connery se recusou a desistir. Com determinação férrea, ele se esforçou ao máximo e demonstrou a todos que era, sem dúvida alguma, o candidato ideal para Bond. Sua perseverança não apenas lhe valeu o papel, mas o catapultou ao estrelato. A confissão de um amigo. O peso da fama e a busca por paz. Após o falecimento de Sean Connery, Michael Caine, seu amigo incondicional por meio século, finalmente quebrou seu silêncio. Caine revelou que Sean lutava profundamente com o peso da celebridade, uma carga que lhe era insuportável. Esta foi, segundo Caine, a verdadeira razão pela qual Connery fez as malas e abandonou Hollywood, ansiando por uma existência mais tranquila e longe dos holofotes. Mas, como Connery conseguiu passar de um ator em apuros a uma superestrela mundial? Foi simplesmente o papel de James Bond? Ou houve outros fatores cruciais em sua ascensão? As origens humildes do gigante. Um olhar sobre a infância de Sean Connery. Thomas Sean Connery nasceu em Edimburgo, Escócia. Sua infância transcorreu no número 176 de Fountainbridge. Sua mãe, Euphemia F. McBain, trabalhava como governanta, e a origem de seu nome remonta à sua avó materna, natural da região de Fife.
Seu pai, Joseph Connery, era um operário de fábrica e motorista de caminhões. A ascendência de seu pai remonta à Irlanda, com seus avós paternos se estabelecendo na Escócia no século XIX. Curiosamente, seu bisavô, James, era um tramp, vagabundo irlandês. A família materna de Connery tinha raízes escocesas, com alguns membros falando gaélico de Fife e Skye. Apesar de suas origens humildes e uma compleição inicial modesta, Connery cresceu rapidamente, atingindo 1,88 m, 6 pés e 2 polegadas, aos 12 anos, o que lhe rendeu o apelido de Big Tam entre os adultos. Seu segundo nome, Sean, popularizou-se depois de conhecer um amigo irlandês chamado Seamus, já que Sean era um bom complemento para Seamus. De entregador de leite à lenda. Primeiros passos e tatuagens com significado. Nos seus primeiros anos, Connery trabalhou como entregador de leite para a St. Cuthbert's Cooperative Society, em Edimburgo. Seu surpreendente conhecimento das ruas da cidade, demonstrado anos depois a um taxista em um festival de cinema, era um vestígio de suas rotas de entrega de leite. Aos 16 anos, alistou-se na Marinha Real, um período formativo que o marcou com 2 tatuagens profundamente significativas. Uma em homenagem aos seus pais e outra como uma manifestação de seu amor pela Escócia. Durante seu tempo em Portsmouth, recebeu treinamento em armas de fogo e serviu a bordo do HMS Formidable. No entanto, sua carreira naval foi breve, terminando aos 19 anos devido a uma úlcera. Das ruas de Edimburgo ao cenário global, a ascensão inesperada de um ícone Edimburgo, Escócia, a carreira naval de Connery, um refúgio para muitos jovens de sua origem, terminou abruptamente. Aos 19 anos, a Marinha o dispensou devido a uma úlcera de estômago, uma doença infelizmente comum na parte masculina de sua família. Mas como pôde este jovem dos humildes bairros de Edimburgo, marcado pela adversidade, transformar-se em uma das figuras mais emblemáticas da história do cinema? A resposta, como muitas das grandes histórias, parece ser uma mistura de destino, perseverança e um toque de serendipidade. O fisiculturismo, um trampolim inesperado para o estrelato. O caminho de Connery para a fama começou, curiosamente, no mundo do fisiculturismo. Aos 18 anos, ele encontrou em Ellington um ex-instrutor de fitness do Exército Britânico, seu mentor. Connery mergulhou no treinamento rigoroso, forjando o físico imponente que, sem saber, um dia seria sinônimo de um agente secreto. Existe certa controvérsia sobre sua participação no concurso de Mister Universo. Alguns afirmam que ficou em 3º lugar em 1950, enquanto outros sustentam que foi em 1953. O que é certo é que Connery se sentia frustrado com seus rivais americanos, obcecados unicamente com o volume muscular. Ele buscava algo mais, rendimentos adicionais que lhe permitissem manter seu excepcional nível atlético e físico. Do backstage a Broadway, os primeiros passos no mundo do espetáculo. Foi em 1951, enquanto estava em Londres para um concurso de fisiculturismo, que o destino lhe deu um aceno. Connery soube das audições para a produção teatral de South Pacific no King's Theatre. Conseguiu um pequeno papel como corista, um começo humilde que, no entanto, abriria as portas de um mundo que nem sequer imaginava. Quando a peça chegou a Edimburgo, ele já havia sido promovido a um papel mais substancial, vendo seu salário aumentar de 12 para 14,1 libras, uma melhoria significativa para a época. O sucesso da peça foi tanto que ele retornou no ano seguinte, e Connery ascendeu novamente, retomando o papel do tenente Buzz Adams, que antes havia sido interpretado por Larry Hagman. Mas a vida de ator, mesmo com papéis crescentes, não era um mar de rosas. Connery encontrava-se em dificuldades financeiras,
Para conseguir sobreviver, chegou a trabalhar como babá para o jornalista Peter Noble, que vivia com sua parceira, a atriz C. Winters. Foi Winters, impressionada por sua atração, quem o apresentou a Noble. Durante este período de luta, Connery até se hospedou na residência do apresentador de televisão Neil Gardner. Seu agente, uma peça-chave neste quebra-cabeça, conseguiu-lhe um papel na peça Witness for the Prosecution, testemunha de acusação, pelo qual ganhava 6 libras por semana. Isso lhe abriu as portas para mais trabalhos teatrais, incluindo produções como Point of Departure, A Witch in Time, The Whole Town's Talking, em Oxford, e Anna Christie, com Joe Banner. No meio de tudo isso, forjou uma estreita amizade com outro ator escocês, Ian Bannon, um companheiro de batalhas no incerto mundo da atuação. Toda essa experiência, este crisol de desafios e pequenas vitórias, foi moldando Connery. Mas como tudo isso o ajudou exatamente a conseguir o papel que não só alteraria o curso de sua vida, mas o catapultaria para a imortalidade cinematográfica? O homem que se tornou Bond. Um ícone imortal. Apesar das dúvidas, a vida de Sean Connery mudou para sempre no dia em que ele aceitou o papel de James Bond. Ele havia sido um ator aspirante, com alguns pequenos papéis na tela, mas foi com o agente 007 que sua carreira explodiu de verdade. No início, Connery hesitou em aceitar um personagem que pudesse estereotipá-lo, temendo que estar preso a uma única figura freasse seu desenvolvimento. No entanto, ele logo compreendeu a magnitude da oportunidade que James Bond lhe oferecia para se consolidar na indústria cinematográfica. Entre 1962 e 1967, Sean Connery estrelou 5 filmes de James Bond: Dr. No, Moscou contra 007, 007 contra Goldfinger, 007 contra a chantagem atômica e com 007 Só se vive 2 vezes. Esses filmes não apenas catapultaram Connery ao estrelato global, mas também cimentaram a imagem do espião. Frio, inteligente, charmoso e letal. Um arquétipo com o qual todos os futuros Bonds seriam inevitavelmente comparados. O legado de Bond. Um herói cinematográfico para sempre mesmo. Depois de deixar o papel em 1967, a sombra de James Bond continuava a perseguir Connery. Ele retornou ao personagem em 1971 com 007, Os Diamantes São Eternos, e posteriormente, em 1983, com o filme não oficial Nunca Mais Outra Vez. Em cada retorno, Connery trazia seu carisma e estilo inconfundíveis, mantendo o público cativado. Seus filmes de Bond foram sucessos de bilheteria estrondosos, contribuindo para a criação de uma das franquias cinematográficas mais bem-sucedidas da história. O American Film Institute, inclusive, considera a interpretação de Sean Connery como James Bond um dos maiores heróis cinematográficos de todos os tempos. Ele não apenas ajudou a definir o estilo do 007, mas também contribuiu para transformar a série em um fenômeno mundial. A visionária por trás do sucesso, a mulher que viu o potencial. É um fato pouco conhecido que, sem o apoio inabalável de Dana Broccoli, esposa do produtor Albert R. Cubby Broccoli, Connery talvez nunca tivesse tido a oportunidade de encarnar James Bond. Foi ela quem, com uma visão perspicaz, viu o potencial imenso em Connery e convenceu o marido de que ele era a escolha perfeita para este icônico personagem. Paradoxalmente, até mesmo Ian Fleming, o próprio criador de James Bond, se opôs inicialmente à escolha de Connery. Fleming imaginava Bond como um homem elegante, refinado, com um porte aristocrático britânico. Connery, com sua aparência forte e rude e seu sotaque escocês marcado, parecia-lhe demasiado tosco e duro para se transformar no charmoso e inteligente espião que havia concebido. No entanto, uma figura próxima a Fleming
sua amante Blanche Blackwell foi quem, após conhecer Connery, o convenceu. A virada inesperada de Fleming, uma mudança de origem. Pelo carisma de Connery, Londres, Inglaterra, a persistência de Dana Broccoli e o charme natural masculino e muito singular que Blanche Blackwell, a amante de Ian Fleming, percebeu em Sean Connery, foram cruciais. Foi este comentário que finalmente fez com que Ian Fleming, o pai literário de James Bond, reconsiderasse sua postura inicial, abrindo a porta para Connery, para o cobiçado papel. Mas a verdadeira epifania de Fleming ocorreu quando ele viu a atuação de Connery em 07 contra o satânico Dr. No. O criador ficou tão impressionado, tão completamente convencido, que não apenas reconheceu Connery como a escolha perfeita para Bond, mas tomou uma decisão sem precedentes. Mudou a biografia de seu próprio personagem para adaptá-la ao ator. Em sua novela de 1964, com 007 Só se vive duas vezes, Fleming revelou que o pai de Bond era um escocês chamado Andrew Bond, que trabalhava na indústria bélica. Este foi um ajuste sísmico em relação às histórias anteriores, onde Bond era concebido como um personagem de origem puramente britânica. Essa alteração não apenas permitiu que Connery se integrasse de maneira mais fluida no papel, mas forjou uma conexão especial, quase simbiótica, entre o ator e seu lendário personagem. A transformação de um cavalheiro. Como Terence Young esculpiu, James Bond Sean Connery não foi simplesmente escolhido para interpretar James Bond. Ele teve que se submeter a uma metamorfose total para encarnar verdadeiramente a essência do personagem. Uma das figuras mais influentes nesta transformação foi Terence Young, o diretor de 07 contra o satânico Dr. No. Young, um verdadeiro cavalheiro da velha escola, sempre impecável em seus ternos e com um porte nobre, compreendeu que, para que Connery se tornasse James Bond, precisava despojar o ator das qualidades rudes e toscas de um rapaz escocês comum e substituí-las por um estilo sereno, charmoso e sofisticado. Young não apenas treinou Connery em técnicas de interpretação, mas o guiou nas sutilezas dos modos, da comunicação e até mesmo dos menores gestos que um espião britânico de elite deveria transmitir. Ele levou Connery para comprar ternos de alta costura na Savile Row, ensinou-lhe a arte de dar nó na gravata com elegância e a andar com uma confiança e autoridade que destilavam poder. Inclusive o acompanhou a restaurantes de luxo para ensiná-lo a usar corretamente os talheres, a pedir vinho com discernimento e a interagir com as mulheres com a sofisticação própria de James Bond. Sob a experiente tutela de Young, Connery mergulhou completamente no papel, assimilando cada lição com uma dedicação assombrosa. O nascimento de um fenômeno global. Bond, James Bond. Quando 007 contra o satânico Dr. No estreou em 1962, tornou-se um fenômeno instantâneo. A interpretação de James Bond por parte de Connery não apenas cativou a audiência mundial, mas estabeleceu as bases de toda a franquia 007, que perduraria por décadas e se tornaria um pilar da cultura popular. Um dos momentos mais indeléveis do filme, e talvez da história do cinema, é quando Connery se apresenta pela primeira vez com aquela frase que ficaria gravada a fogo no imaginário coletivo. Bond, James Bond. Pronunciada com um tom profundo, seguro e ligeiramente arrogante, tornou-se instantaneamente um emblema de audácia e sedução. A forma como Connery a articulava era impecável, lenta, fria, começando com seu sobrenome, depois seu nome e, finalmente, mais uma vez, seu sobrenome. Connery conseguia que essas três simples palavras soassem ao mesmo tempo ameaçadoras e sedutoras, selando seu destino como o Bond definitivo. O peso da glória, quando a fama se torna uma prisão. No entanto, a relação de Connery com seu alter ego, James Bond,
era mais complexa e, por vezes, problemática do que parecia. Por trás daquele exterior tranquilo, o ator enfrentava as pressões de ser a pessoa mais famosa de Hollywood. Apesar de não ter frequentado nenhuma escola de interpretação antes de assumir o papel, a identidade do 007 que todos conhecemos hoje foi forjada graças ao seu talento inato e à sua personalidade magnética. Ele não apenas demonstrou ao mundo como um espião deveria ser, mas concedeu ao personagem uma habilidade letal e uma frieza calculada que o tornaram um sucesso global. O sucesso do filme foi tanto que, de repente, todos os atores que desejavam participar de um filme de ação tentavam imitar o estilo de James Bond. Connery, no entanto, foi surpreendido pelo custo da fama, algo que nunca havia previsto. James Bond era o único papel pelo qual as pessoas o reconheciam, não importava que outros personagens ele interpretasse. Os espectadores eram incapazes de ver além do espião de smoking. Ele lutou para se livrar da imagem do 007, assumindo diversos papéis na tentativa de diversificar sua carreira. Com o tempo, o peso do seu sucesso começou a sufocá-lo, causando-lhe um profundo esgotamento. Durante as entrevistas, ele esclarecia que não desprezava o papel de Bond, mas que simplesmente não queria que fosse a única coisa pela qual as pessoas o lembrassem. Seu papel como James Bond exigia que ele mantivesse uma imagem específica a todo momento, não apenas durante as filmagens, o que se tornou uma carga avassaladora. Michael Caine, seu leal amigo, testemunhou em primeira mão o quanto custava a Connery o fato de ser sempre rotulado como James Bond. Embora tenha acumulado uma grande fortuna e uma celebridade sem igual graças ao seu papel, Connery frequentemente sentia que não podia ir além das alturas que o personagem lhe havia proporcionado. Qual foi o processo que finalmente levou Connery a se reconciliar com o papel que ele interpretou ao longo de sua vida? E que medidas ele tomou para garantir que seu legado se estendesse além do âmbito de James Bond? A resposta reside na amizade inabalável que o acompanhou. Um laço inquebrável. A verdadeira amizade entre Sean Connery e Michael Caine, Hollywood, Califórnia. Em um ambiente onde as alianças efêmeras são a norma, a amizade entre Sean Connery e Michael Caine brilhou com uma luz própria, inquebrável e sincera. Michael Caine não era apenas um colega de Hollywood para Connery, mas um verdadeiro amigo, um confidente que esteve ao seu lado nos bons e maus momentos, compartilhando as alegrias e as duras realidades que acompanham a fama. Sua relação, cimentada no respeito mútuo e na preocupação genuína com o bem-estar do outro, prosperou apesar de suas personalidades opostas. Enquanto Caine desfrutava da companhia e do burburinho, Connery era um homem mais reservado e de poucas palavras. No entanto, eles se entendiam perfeitamente, unidos pela origem humilde que ambos haviam superado com esforço. Caine confessa ter experimentado uma mistura de emoções ao ver seu amigo se transformar no icônico James Bond. A fama colossal de Connery, embora invejável, teve um preço. A vigilância constante de cada um de seus movimentos, a impossibilidade de viajar sem ser reconhecido. Apesar disso, Caine garante que Connery era grato, consciente de que havia alcançado oportunidades com as quais a maioria dos atores só podia sonhar. O que os uniu ainda mais foi seu reconhecimento mútuo da falsidade imperante em Hollywood. O preço da fama. Quando Bond quase quebra seu intérprete. A pressão a que Connery estava submetido, transformado em uma superestrela da noite para o dia graças a Bond, esteve a ponto de fazê-lo colapsar. Foi Caine quem o ajudou a lidar com essa nova e avassaladora celebridade. Nos momentos de maior angústia, quando tudo se tornava demais, Connery se abria com Caine, confessando que a única coisa que queria era atuar, não se transformar em uma espécie de ídolo. Esse é o selo dos verdadeiros amigos. O apoio incondicional nos momentos de crise pessoal.
Finalmente, em 1975, o destino lhes permitiu colaborar no aclamado filme O Homem que Queria Ser Rei. Foi uma filmagem desafiadora nas áridas terras do Marrocos, onde a equipe inteira sofreu as intempéries do tempo. Em meio à preocupação com a iminente chegada de uma grande tempestade, Connery, com sua característica calma, simplesmente encolheu os ombros e assegurou a seu amigo que eles sairiam dessa. A capacidade de Connery de manter a serenidade sob pressão só aumentou o carinho e a estima de Kane por ele. A comunicação entre Kane e Connery nunca cessou, mesmo depois que Connery se mudou para as Bahamas em uma tentativa de escapar do frenético estilo de vida de Hollywood. Eles falavam diariamente por telefone, compartilhando anedotas familiares e os acontecimentos cotidianos. Para Kane, Connery era como um irmão mais velho, sempre vigilante e protetor. Kane, em seus anos de juventude, afirma que Connery lhe ensinou que a verdadeira amizade reside em estar ao lado de alguém quando as coisas ficam difíceis. E foi exatamente isso que eles fizeram um pelo outro desde o momento em que se conheceram. A queda do ídolo, controvérsias e o legado inquebrável. Após anos de especulações sobre as verdadeiras razões de sua partida de Hollywood, Kane finalmente revela sua perspectiva, desejando que o mundo conheça o verdadeiro Sean. Os tabloides, sem dúvida, o retrataram como um ator excessivamente exigente, tanto com os diretores quanto com seus colegas de elenco. Kane, no entanto, oferece uma visão diferente. Para seu amigo, não era uma questão de dificuldade, mas de um desejo inquebrável de que todos compartilhassem seu mesmo nível de compromisso e preocupação com o trabalho. Mas a obsessão de Connery pela perfeição o levou a controvérsias que transcenderam o âmbito da atuação. Foi em 1965 quando Connery concedeu uma entrevista à revista Playboy, que se tornou explosiva. Nela, ele fez algumas declarações extremamente controversas, comentários que o perseguiriam e o afetariam por muitos anos. O tema ressurgiu em uma entrevista com Barbara Walters, em 1987, onde Connery se manteve firme em suas declarações anteriores. Inclusive, em 1993, falando com Dan Rather, ele tentou explicar sua postura, afirmando que havia métodos mais severos para machucar alguém. As consequências de seus comentários foram significativas. Um número considerável de seus seguidores e admiradores lhe deu as costas. A sombra de seus problemas com seu casamento anterior também pairava sobre ele. Em seu livro publicado em 2006, sua ex-esposa se abriu sobre as dificuldades do relacionamento, mencionando que se sentiu psicologicamente e emocionalmente danificada durante o tempo juntos. Em razão dessa resposta pública, Connery teve que cancelar uma aparição no parlamento escocês em 2006, já que essas acusações haviam se espalhado amplamente. Naquele momento, ele tentou retificar a situação, declarando ao Times of London que não havia como evitar o fato de que o dano à sua reputação já havia ocorrido. A vida pessoal de Connery, um homem que lutou para mantê-la em privado, tornou-se um campo de batalha aos olhos do público. Então, qual foi o fator decisivo que levou Connery a optar por deixar Hollywood para trás em sua carreira? E de que maneira seu legado continua a influenciar os atores de muitas gerações atuais? A resposta é tão complexa quanto o próprio homem. O ocaso de um ídolo. Apenas comentários ou uma profunda decepção com Hollywood? Nassau, Bahamas. A vida pessoal de Sean Connery, apesar de sua magnífica capacidade de cativar as audiências na tela grande, foi inegavelmente cheia de dramas. Durante anos, especulou-se que foram seus provocativos comentários públicos que precipitaram sua saída da implacável indústria de Hollywood. Mas houve algo mais nessa história, uma razão mais profunda que a mera controvérsia?
A decisão de abandonar Hollywood foi oficializada em 2006, quando Connery recebeu o prêmio AFI pelo conjunto da obra. Naquele momento, não hesitou em expressar seu profundo descontentamento com Hollywood, afirmando seu desejo de ver uma mudança radical na forma como os filmes eram produzidos. Quando em 2007 começaram a circular rumores sobre seu possível retorno para mais uma sequência de Indiana Jones, o lendário ator os descartou com uma contundência categórica. Estou me divertindo demais estando aposentado. Sua aposentadoria, uma promessa autoimposta, parecia ser um santuário. Além da tela, uma vida depois do glamour. Longe dos holofotes de Hollywood, Connery encontrou novas formas de se expressar. Em 2010, os membros do Clube Escocês da Estônia ergueram um imponente busto de bronze em frente ao seu clube, um tributo ao seu legado. Em 2012, ele surpreendeu seus admiradores ao emprestar sua voz a um adorável desenho animado escocês chamado Sir Billy. Ele também contribuiu para a produção de uma versão estendida do vídeo A Liga Extraordinária, seu último filme, uma experiência que, em suas próprias palavras, o levou ao limite do abismo. Para Connery, aquela produção foi um completo desastre, uma batalha interminável entre ele e o cineasta Stephen Norrington. Apesar dos esforços denodados de Connery para salvá-la durante todo o processo de montagem, o resultado foi um fracasso tanto de crítica quanto de público. Foi a gota d'água. A tensão e o contrassenso de Hollywood já não o compensavam. Em vez de olhar para trás, ele decidiu seguir em frente, recolher suas coisas e deixar tudo para trás. A confissão final, o cansaço de uma Hollywood irreconhecível. Em uma entrevista posterior, Connery se abriu com uma franqueza incomum sobre as verdadeiras razões de sua partida. Elogiou figuras como George Clooney, Steven Soderbergh e Sean Penn por seus contínuos esforços em criar filmes de alta qualidade, em contraste com a produção de remakes e sequências fáceis que buscavam o dinheiro rápido. Observando como Hollywood havia sofrido transformações significativas desde seus primeiros dias, Connery declarou sem rodeios que não tinha nenhum desejo de fazer parte daquilo em que a indústria havia se tornado. Após abandonar as negociações por um poupudo $1 milhão por uma aparição, ele nunca olhou para trás com arrependimento. Michael Caine, o amigo incondicional, confirmou a versão de Connery. Seu amigo partiu porque estava farto de toda a gente mentirosa de Hollywood e não podia tolerar mais todas as mentiras. Como resultado, Connery fez as malas e se mudou para as Bahamas com sua esposa, onde finalmente pôde levar uma vida tranquila, longe do circo midiático que era Hollywood. Mas o que significa para o legado de Connery ser redefinido não apenas por seu icônico papel, mas por sua profunda paixão pela arte e sua busca de autenticidade? E que histórias adicionais sobre o homem conhecido como 007 Michael Caine ainda tem que não foram contadas? A pintura, o refúgio secreto de uma alma artística. Em seus últimos anos de vida, Connery abrigou uma paixão pouco conhecida: a pintura. Uma vez que se viu livre das câmeras e das multidões, dedicava horas a trabalhar com seus pincéis na tranquilidade de seu lar. Assim como a interpretação, ele explicou à sua companheira que a pintura lhe permitia expressar sua própria história. No entanto, ao contrário da atuação, seus quadros ele criava unicamente por puro prazer pessoal. Encontrou nela uma fonte de tranquilidade e um meio para ser criativo sem a constante tensão que Hollywood exercia sobre ele. Suas obras não eram destinadas a serem expostas em museus, mas revelavam quem ele era no fundo. Uma pessoa que desfrutava contemplando ideias profundas, enquanto mantinha um foco simples da vida. Embora a maioria das pessoas só visse o charmoso Bond na tela, seus verdadeiros amigos conheciam seu lado mais reservado e contemplativo.
Mesmo longe de Hollywood, ele foi capaz de encontrar satisfação, demonstrando que nunca havia comprometido sua integridade pela fama. A pintura trouxe a Connery uma notável sensação de calma. Os acontecimentos felizes e difíceis de sua vida encontravam expressão através da tela. Micheline, sua esposa, afirmava que a pintura o ajudava no processo de revelar seu verdadeiro eu. Na Escócia, onde mais gostava de pintar, ele podia capturar a beleza natural de sua terra natal. Micheline se referia às suas obras como confissões silenciosas, pois acreditava que através da pintura ele podia transmitir suas emoções de forma mais eficaz do que com palavras. Connery foi, até o fim, um homem simples que apreciava sua esposa e desfrutava dos prazeres simples da vida. Ele era o homem por trás do personagem de James Bond, mas nunca deixou que a fama o afetasse. Manteve seu realismo, seja pintando ou passando tempo com Micheline, deleitando-se com os momentos cotidianos. O fato de que esses aspectos de Connery não são tão conhecidos demonstra que ele era muito mais do que um sujeito durão. Sua família era de suma importância para ele, e ele nunca perdeu de vista suas raízes ao longo de toda a sua vida. Seu legado, agora mais do que nunca, é redefinido por essa busca incansável de autenticidade. O legado secreto de um gigante, além da tela, uma alma inquebrável. Edimburgo, Escócia. A pergunta persiste. Até que ponto Sean Connery escondeu informações do público? De que maneira as experiências de sua vida o transformaram na pessoa que hoje recordamos? Apesar de ser uma superestrela de renome mundial, Connery, no fundo, levava uma vida surpreendentemente simples, dedicada ao amor por sua esposa e a prazeres que distavam dos holofotes de Hollywood. Em vez de assistir a glamourosos eventos de tapete vermelho, preferia a íntima companhia de um bom livro. Segundo Michael Caine, seu companheiro de vida e confidente, Connery também mantinha um diário secreto. Era seu método para organizar seus pensamentos mais profundos. Ele escrevia diariamente sobre a vida, sobre a estranha experiência de ser famoso e sobre as coisas que realmente lhe importavam. Embora esses diários fossem estritamente confidenciais, revelam que Connery não deixava de refletir, com uma profundidade que ia muito além de seu papel como estrela de cinema. A lição de autenticidade. Um homem fiel aos seus princípios. Quando Caine fala de seu amigo, a emoção é palpável. Ele não só o descreve como uma estrela de cinema, mas como alguém que se manteve fiel às suas convicções. Caine afirma que Sean sempre soube o que queria e, crucialmente, nunca cedeu às pressões externas. Connery viveu sua vida à sua maneira, seja deixando Hollywood no auge de sua carreira ou priorizando a tranquilidade com sua família acima do estrelato deslumbrante. Quando esteve pronto para a paz, ele gerenciou com uma elegância admirável a imensa fama que havia acumulado e, então, simplesmente se foi. Apesar dos inúmeros elogios e do renome mundial que recebeu, Connery teve suas próprias batalhas internas. Houve muita especulação sobre se sua decisão de deixar Hollywood realmente lhe trouxe a felicidade que buscava. Por trás de sua reputação de homem forte e de seu famoso sorriso, Connery lutava contra uma angústia secreta, uma dúvida de si mesmo da qual a maioria de seus admiradores nunca esteve ciente. É certo que ele encontrou a tranquilidade tão almejada ao abandonar o mundo da fama, mas talvez nunca cheguemos a compreender totalmente os desafios internos que ele enfrentou em seus últimos anos. O último ato. Uma despedida em paz e um legado eterno. A relação de Connery com seu filho, Jason Connery, foi complexa, cheia de altos e baixos. Eles sentiam um afeto mútuo, mas muitas vezes o orgulho os impedia de aparar as arestas e fazer as coisas funcionarem fluidamente. No entanto, nos últimos anos de sua vida, quando Connery foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, foi sua esposa, Micheline,
quem cuidou dele sozinha. Ela recusou qualquer ajuda externa, com o desejo inabalável de que seu amado marido mantivesse seu orgulho intacto até o fim. Apesar de sua memória estar se desvanecendo, Micheline se agarrava aos momentos fugazes em que podia ver aquele amor familiar em seus olhos. Perto do fim de sua vida, apesar de seu delicado estado de saúde, Connery desejava tranquilidade e paz. Em vez de passar seus últimos dias em Hollywood, preferiu passá-los na intimidade de seu lar nas Bahamas, cercado por sua família. Ele faleceu placidamente enquanto dormia em 31 de outubro de 2020, exatamente como ele desejava. Sem instalações médicas ou máquinas, apenas a calma de seu leito. A notícia de sua partida ressoou em todos os cantos de Hollywood. Atores e atrizes do calibre de Robert De Niro, Hugh Jackman, Harrison Ford e todos os atores que interpretaram James Bond prestaram homenagens emocionantes. Michael Caine, seu velho amigo, o descreveu simplesmente como um ator talentoso e um amigo maravilhoso. Os criadores dos filmes de Bond destacaram a interpretação feroz e inteligente do 007 por parte de Connery, que transformou o cinema para sempre, expressando sua eterna gratidão pelo sucesso sem precedentes da série. Além de Bond, a permanência de um ícone inesquecível. O carisma de Connery transcendeu as telas e as décadas. Em sua Escócia natal, ele foi uma figura venerada. Em 2004, foi considerado o melhor escocês vivo, e em 2011, seu maior tesouro nacional. Em nível mundial, seu apelo era inegável. Em 1989, a revista People o escolheu como o homem vivo mais sexy, e 10 anos depois, o proclamou o homem mais sexy do século. Seu impacto na franquia Bond é incomparável. Ele e Roger Moore interpretaram o papel de James Bond 7 vezes cada um, mais do que qualquer outro ator. Em 1965, a loucura por Bond havia atingido seu auge, e a revista Time o qualificou como a figura mais influente da cultura popular da década. Que tipo de legado Sean Connery deixará? Será lembrado como um ator brilhante que forjou um personagem icônico ou como uma celebridade imperfeita que lutou com o lado obscuro da fama? Foram as mudanças em Hollywood que realmente o afastaram ou foi uma tentativa de escapar das polêmicas que o perseguiam? Adoraríamos saber suas ideias na seção de comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais conteúdo exclusivo. Além disso, clique no vídeo a seguir, que aparece em sua tela para continuar explorando mais histórias fascinantes.